Olá, no vídeo de hoje vamos estudar sobre marxismo cultural, economia e família. No século XIX, o filósofo alemão Karl Marx entendia que a sociedade liberal era mantida através de uma infraestrutura da sociedade. E o que mantém essa infraestrutura é a economia. Segundo ele, dividido entre capitalistas, opressores, e proletários, os oprimidos. Essa relação entre opressores e oprimidos é que vai determinar uma sociedade os seus valores morais, o seu direito, sua família, sua religião, suas artes e propriedade privadas. E todo esse sistema é que vai determinar a manutenção de uma sociedade capitalista opressora. Sendo assim, para Marx, a única forma de você destruir o sistema capitalista é você destruindo a propriedade privada, a base da economia. No século XX vai aparecer o filósofo Antônio Gramsci, que inverte esse conceito de Marx, pois ele entende que não é a economia que sustenta toda a sociedade, e sim a base da sociedade é a família tradicional cristã, pois ela que transmite às futuras gerações suas ideias e seus conceitos sobre religião, seus valores, seus princípios, seu patriotismo, a ideia de respeito, a ideia do trabalho. A propriedade privada. O casamento. A liberdade, a educação. Toda essa estrutura é que vai sustentar a economia. Destruir o que ele chama de capitalismo selvagem não é destruindo a economia, mas sim destruindo a família tradicional cristã. Defender a família patriarcal é defender a sociedade de classe. Porque se destrói a família patriarcal, se destrói a propriedade e se destrói a própria sociedade de classe, remontando a análise de Engels da história, da origem da sociedade, do Estado, da propriedade, da família. E aí se destrói, se constrói uma anarquia. E essa anarquia vai invadir e enfrentar a ordem e os tabus. Por isso será uma sociedade incestuosa. Aí se constrói uma discussão que a partir da família patriarcal, da eliminação da família patriarcal, nós construímos uma sociedade incestuosa. Porque penso eu, porque demorei para entender isso, penso eu, que há uma discussão de que, como eu nos tabus mais universais, o tabu do incesto, se eu construo a anarquia e eu destruo a ordem, eu também vou destruir um dos tabus mais universais da humanidade, que é o tabu do incesto. E vão construindo a concepção de ideologia de gênero para promover o diálogo entre os fundamentalismos que foram articulados em grande medida por Eduardo Cunha. Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Porque vocês querem destruir a família? Sim. Porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo: vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo, se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça,
tá todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Isso tem outras implicações, mais no detalhamento da estratégia política de interlocução entre movimentos, que eu acho que a gente pode discutir num segundo momento, durante o debate, mas é isso que eu queria trazer para a gente começar o debate. Obrigada. Outro aspecto, para eu não me alongar demais, é essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. Essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. A Constituição diz que a criança é um problema da família, da sociedade e do Estado. Exatamente porque a criança, ela recebe a orientação dentro de casa, mas ela também tem que ser preparada para o espaço público. O espaço público, ele não coincide com o espaço privado. O Tribunal Constitucional alemão, ele já teve a oportunidade de trabalhar sobre esse tema, que é recorrente quando se fala em educação sexual, por exemplo, o quanto isso gerou de polêmica no mundo todo, dizendo que a educação fornecida pela família, ela sequer pode prevalecer sobre a educação em sala de aula. Isso vai ser definido em questões específicas. Então, nós temos que combinar aí pluralismo de ideias, liberdade de cátedra que vem na sequência de uma Constituição que procura expurgar de seu texto qualquer resquício de autoritarismo, de período ditatorial, de período de censura, né? E essa questão da família. Então seria inconcebível que nós, na atualidade, vivendo numa sociedade democrática, de liberdade de ideias, nós tivéssemos os professores sob constante vigilância dos alunos dentro de sala de aula. Então, eu acho que esses seriam os 3 aspectos principais a respeito da inconstitucionalidade do projeto. Conhecer os próprios direitos é uma questão de estrita cidadania. Todas as pessoas, sobretudo aquelas mais vulneráveis, têm o direito de conhecer os seus próprios direitos. É disso que se trata no projeto. Eu queria chamar a atenção para uma fala da Procuradora dos Direitos do Cidadão a respeito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Ela diz que esse é um direito que os pais devem submeter ao direito do Estado. Ou seja, o que a Procuradora dos Direitos do Cidadão está defendendo é isso aqui. É que o professor poderá transmitir aos filhos dos outros as suas próprias convicções religiosas e morais. É disso que se trata, para quem não entendeu, aí para o telespectador, é isso que defende a Procuradora dos Direitos do Cidadão. Que os professores possam transmitir aos seus filhos as crenças e os valores morais dele, professor. Evidentemente que isso é um absurdo, isso é um despropósito. Nenhum país do mundo, a não ser talvez a Coreia do Norte, adote esse sistema que está sendo proposto pela Procuradora. O deputado Marcos Rogério falou a respeito do trabalho da comissão, do trabalho que está sendo realizado pela comissão, que é um trabalho importantíssimo. Aliás, essa comissão mais parece uma CPI da doutrinação, porque nós temos ouvido tanta gente fazendo depoimentos absolutamente chocantes a respeito do que ocorre nas escolas e nas universidades brasileiras. O parlamento tem o dever de debater e está debatendo. Foi inclusive o que a presidente da UBS falou. Sim, perfeitamente. Num determinado momento, vem o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, e solta uma nota técnica para tentar abortar essa discussão no parlamento. O que é muito grave, o que é gravíssimo. Quer dizer, está interferindo no trabalho livre do parlamento, né, para fazer uma nota técnica sem a menor atribuição legal. Ela não tinha atribuição legal para fazer isso, estou falando da doutora Débora, não tinha atribuição legal para fazer isso, fez com o objetivo de minar o projeto no parlamento. Isso é muito grave. Eu gostaria de chamar a atenção, já que se falou também em Estado laico, para uma fala da doutora Débora Duprat nessa nota técnica. É um lugar estratégico para o fim das ideologias religiosas que apresentam o mundo como a criação dos deuses. Isso aqui é uma fala de uma servidora pública que exerce um cargo da maior importância dentro do Ministério Público Federal. Quer dizer, então o que essa senhora está defendendo, na verdade, é que a escola seja usada para destruir a religião. É o que está escrito aqui.
É muito grave. Isso fere o Estado laico. Eu gostaria até de ouvir uma explicação, porque isso está escrito na nota técnica. Eu gostaria então de ouvir a procuradora Débora. Quero... Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre a fala agora do deputado Glauber. O deputado Glauber é do PSOL. O PSOL é um dos partidos que mais lucra com a doutrinação política e partidária nas escolas. Então é natural que o deputado Glauber esteja contra o projeto. Não só ele, como a maior parte dos deputados dos partidos de esquerda. A maior parte dos professores que doutrinam em benefício desses partidos. Quem está assistindo a gente aqui com o nosso debate sabe perfeitamente disso. A doutrinação, embora também existam professores de direita que usam a sala de aula para promover as suas próprias preferências políticas e ideológicas, a imensa maioria dos professores que faz isso é identificada com partidos de esquerda, sobretudo o PSOL, que hoje é o partido que conta com a maior adesão por parte desses professores militantes, não é? Não se trata, ao contrário do que disse o deputado Glauber, de criminalizar o professor. O que o projeto pretende, Maristela, é explicitar os limites éticos e jurídicos da atividade docente. Limites que já existem, mas precisam ser explicitados para que não haja abusos dentro da sala de aula. Notem que a sala de aula é um espaço de segredo. Aquilo que acontece dentro de uma sala de aula não é um espaço onde é o segredo da sala de aula. Então, ali dentro daquele espaço estão jovens, muitas vezes jovens imaturos, inexperientes, sem vivência, sem mecanismos de defesa, que estão dentro da sala de aula, eventualmente como militante. Não todo professor é militante, mas há muitos professores que militam dentro da sala de aula. Então é preciso que o estudante conheça os seus próprios direitos para poder se defender. Isso é cidadania, repito, uma questão de estrita cidadania. Eu gostaria de dizer ao deputado Glauber Braga que, infelizmente, deputado, a sociedade brasileira está tomando conhecimento, infelizmente para o senhor, evidentemente, para o seu partido e os partidos que dominam o sistema educacional, infelizmente para vocês, a sociedade brasileira está tomando conhecimento dos direitos que elas têm, que os estudantes têm de não ser doutrinados pelos seus professores. Então, isso está se espalhando pela sociedade brasileira. A cada dia que passa, o projeto Escola Sem Partido ganha mais adesões.